Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Bem-vindas e bem-vindos ao Auditório Noé Sotilo, espaço integrado à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, sede do 2º Seminário de Combate ao Trabalho Infantil, promovido pelo Comitê de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região, com imprescindível apoio do Santuário Nacional. A comissão organizadora do evento sente-se honrada e agradecida com a presença de todos e de todas. No segundo dia, passaremos ao painel A Diversidade e a Inclusão do Adolescente e do Jovem no Mundo do Trabalho. Nesse painel, teremos a apresentação da doutora Ana Paula Pellegrina Lockmann, desembargadora do TRT da 15ª Região. Doutora Ana Paula, pedimos a gentileza. Gostaríamos também de apresentar, e de pedir a presença aqui na mesa do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Cláudio Mascarenhas Brandão. Convidamos também para se juntar a nós Samantha Villalon, que é supervisora de encomendas e embaixadora da inclusão da Padaria Real. E também da Padaria Real, que fica em Sorocaba, a gente convida também o Givanildo Oliveira, que é gestor da Padaria Real em Sorocaba. Lembramos a todos que existem QR Codes aqui nas pilastras para registrar a presença. E pedir que todos se concentrem aqui pertinho da gente, porque o auditório é muito grande, para a gente fazer uma foto bem bonita. Com a palavra, pedimos a todos que se acomodem em seus lugares e passamos agora a palavra para a desembargadora, a doutora Ana Paula Pellegrina Lockmann. Bom dia a todos. É uma imensa honra, uma alegria estar aqui com todos vocês na Basílica de Aparecida, para tratar de um assunto tão caro, um combate ao trabalho infantil, e iniciar o segundo dia com um tema dos mais importantes e tendo a alegria de estar ao meu lado, o meu caríssimo, me permita chamá-lo de amigo, meu caríssimo ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, e o Givanildo e a Samantha, que tem uma história muito bonita e um case de sucesso, que é a Padaria Real. Esse seminário é um seminário muito importante, porque divulga política pública, trabalha com política pública que deve ser trabalhada de uma forma muito intensa, principalmente no mundo e principalmente no nosso país. Nós vamos tratar eu quero cumprimentar, antes de mais nada, e enaltecer a presença do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargador Samuel Hugo Lima, que aqui está e a vida inteira e agora na presidência tem dado todo o apoio ao combate ao Comitê do Trabalho Infantil, capitaneado pelo desembargador João Batista, pelo desembargador Marcelo Garcia Nunes, que está aqui à frente desse evento, usando um jargão futebolístico, trabalhando em todas as posições, cabeceando, chutando. Parabéns, Marcelo, Eliana, também uma lutadora. E eu não posso, antes de iniciar, fazer uma pequena referência a um dos grandes nomes nesse país, e que foi meu professor,
e que é professor de todos. E ontem eu fiz questão de tirar uma foto com ele. Professor Oris de Oliveira. É uma referência. Professor, eu vou ter que falar o tempo. Há 35 anos, há 38, porque há 35 eu me formei, há 38 anos o senhor me dava aula na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e encantava a nós todos. E quando eu fui presidente, ontem eu contei essa história para o desembargador Samuel, para a desembargadora Ana, para o desembargador Flávio. E quando eu fui presidente da Amatra, nós iniciamos um jornal com algumas entrevistas. E nós tivemos 4 entrevistas, mas eu falei até na época com o vice-presidente, que tinha formação em jornalismo também, eu falei, mas nós precisamos de pessoas muito importantes para essas 4 entrevistas. E o senhor foi o primeiro entrevistado do jornal da Amatra 15, à época. Eu fui com o Flávio Landi à sua residência lá em São Paulo, perto do Ibirapuera, do ginásio do Ibirapuera, e nós passamos uma tarde inteira conversando. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua vida dedicada, pela sua importância no cenário nacional do direito, do combate, em especial do trabalho infantil. Parabéns. E dando prosseguimento ao 5º painel, a diversidade e a inclusão do adolescente e do jovem no mundo do trabalho. Nós vamos contar com importantes participações, como eu já disse. E nós contaremos com importantes participações, e quem falará em primeiro lugar nesse painel é o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que tem conhecido de todos. Eu tenho, ministro, uma página e meia, porque deve ser uma letra Times New Roman número 2, que nem com óculos dá para entender, mas que tem um currículo realmente espetacular, e é um estudioso, é uma pessoa absolutamente dedicada, e tem um trabalho muito especial, recente, de doutoramento, de doutorado, nessa área. Então, sem mais delongas, já passo a palavra a Vossa Excelência, ministro do Tribunal do Trabalho, ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. Senhoras e senhores, bom dia. É um prazer estar aqui hoje. Eu comentava há pouco com o desembargador Ricardo, querido amigo de muito tempo, que hoje estou, assim, muito emocionado de estar aqui em Aparecida. Não sei o porquê ainda, ou talvez saiba, por tudo aquilo que representa estar aqui, nesse lugar, com tantos amigos queridos, desembargadora Ana Paula, Givanildo, que eu já tive 3 vezes na Padaria Real, e não apenas porque se diz ter lá a melhor coxinha do Brasil, Samanta, que já estivemos juntos em alguns eventos, mas eu quero, na pessoa dessas 3 que acabei de mencionar, cumprimentar todos os presentes, agradecer ao tribunal pelo convite, meu querido amigo Samuel, amigo de longa data, desembargador Marcelo pelo evento, que eu acho, desembargador Samuel, desembargador Marcelo, esse evento tem que continuar todos os anos aqui. Esse lugar tem alguma coisa de próprio. Não sei o que é, ou talvez saiba, ou certamente saiba. Eu vou pedir licença para falar em pé, porque eu sou meio agitado, entre outras coisas, e eu quero ter o prazer de estar mais perto de cada um de vocês. E eu gostaria também de fazer 2 registros especiais. Ratificar o que disse a colega Ana Paula em relação ao professor Oris, para dizer à Sua Excelência que há pessoas que não passam pela vida. Há pessoas que fazem a vida.
e deixam um legado para os que chegam, como nós chegamos muito tempo depois. E a desembargadora Ana Paula acabou de dar um exemplo de trabalho infantil, quando disse que foi aluno do professor, certamente em tenra idade, na faculdade de Direito, e o professor teve a difícil tarefa de desbravar o desconhecido, de falar sobre algo quando ninguém falava. E eu há pouco conversava com a professora Eliana, professora de todos nós, a quem também cumprimento, colega nossa, que tem um trabalho marcante de inclusão do jovem e do adolescente, que às vezes é muito árido falar de temas para pessoas que não querem ouvir, mas que precisam ouvir. E também faço, portanto, professor, vai aqui o meu respeito e a minha homenagem. Mas fora do conteúdo e também no conteúdo, eu quero fazer uma homenagem à Polícia Rodoviária Federal. Vou me referir ao caso dos trabalhadores da região de Valente, na Bahia, que foram resgatados em Caxias do Sul, região das mais ricas do país. Eu fui juiz na Vara de Conceição do Coité, de onde é jurisdicionado o município de Valente, e sei da dura realidade da pobreza daquela região. E me lembro bem, quando era garoto, no interior da Bahia, na cidade de Itaberaba, onde eu sou baiano, sertanejo, nordestino, nunca nego as minhas origens, ao contrário, sempre digo isso onde vou. Porque eu sempre repito isso. As nossas raízes, tal qual as árvores, nos mantêm ligados à nossa terra, à nossa origem, de onde nós viemos e para onde nós voltaremos em algum momento da nossa vida. Eu me lembro bem dessa cena, porque eu, garoto, devia ter uns, talvez, 9, 10 anos. Um dia eu chego na praça da cidade, e vi lá uns 10 ônibus de turismo, 10 ônibus bonitos. E aquilo me causou, imagine, 10 ônibus da cidade interior juntos, é um acontecimento, né? E eu, enfim, vi aquilo, garoto, registrei aquele fato na minha memória, e anos depois, na cidade de Guanambi, julgando um caso em que se discutia exatamente o agenciamento, a competência para julgar as ações trabalhistas, se era da vara de Guanambi ou de uma das varas aqui de Campinas, em que se praticou o resgate trabalhador, a regimentação de mão de obra barata na cidade do interior da Bahia. E a região de Valente, de onde eram originários aqueles 25 trabalhadores, é a região cisaleira, muito pobre, onde acontecia muitos acidentes de trabalho, pela amputação de membros superiores nas máquinas de sisal, desfibradoras, e que eu atuei lá, e era uma região, até hoje você passa pela cidade e não consegue saber, porque tem tanta gente sem braço ou sem dedos. E é exatamente essa região onde a rica indústria vinicultora brasileira foi buscar trabalhadores, e a realidade demonstrou. E se não fosse a perspicácia daquele policial rodoviário federal que acreditou na denúncia, talvez o fato não tivesse chegado à tona. Então, esse fato é muito importante para o papel de resgate que tem as autoridades, Ministério Público, Auditor Fiscal do Trabalho, mas especialmente aqueles que estão na ponta, o policial que recebe uma denúncia e não raras vezes desacredita, porque naquela situação, desembargador Ana Paula, era muito improvável que numa cidade, numa região tão avançada economicamente, numa região tão desenvolvida economicamente, houvesse trabalho análogo à escravidão. E uma pessoa próxima a mim, que trabalha no Banco do Brasil e que atendeu mensalmente o pagamento dessas pessoas, contou detalhes do cárcere e restrição da liberdade que aquelas pessoas sofreram naquele período. Por isso é muito importante esse registro, para que nós saibamos e também saibam os policiais rodoviários federais e muitas vezes outros policiais, que a polícia no interior representa o Estado muito mais facilmente do que o juiz, sabemos disso, e eles que tiveram essa sensibilidade de acreditar que poderia haver de fato uma denúncia verdadeira, como de fato se
se consolidou, se comprovou. Daí então meu registro. Eu vou pedir licença para falar em pé, falar um dali. Eu quero começar dizendo a quem me assiste que eu fui menor aprendiz do Banco do Brasil. Então, eu sei, e falo isso com muito orgulho, por experiência própria, o que é aprendizagem na vida de um jovem. Imagine eu, interior da Bahia, vou ficar aqui para não dar as costas de barregadora na Paula, porque senão ela vai ficar chateada comigo com razão. Eu sei o que é um jovem de 14 anos ter a oportunidade de trabalhar numa instituição, nesse caso, como o Banco do Brasil, na aprendizagem. E a minha primeira lição foi no primeiro dia de trabalho, quando eu saí para o lanche e voltei 16 minutos depois. E o meu chefe, Naim Gebaraneto, falo com muito orgulho, era muito duro, me disse: meu filho, chegue aqui, o intervalo para lanche é de 15 minutos, não são 16, são 15 minutos. Primeira lição de disciplina, organização, metodologia de trabalho, organização, controles, supervisão, gerência, gestão da produção. Foi o meu primeiro impacto na aprendizagem. Portanto, nos 3 anos quase que fiquei no Banco do Brasil, até hoje lembro minha matrícula de cabeça, 2081930-7, tamanha é o registro, mostra para o jovem o quão importante é a inclusão pelo trabalho, mas não simplesmente a inserção no mundo do trabalho sem o apoio, sem o acompanhamento, inclusive pedagógico, disciplinar, em face do aprendizado. Bom, eu vou só lembrar rapidamente, os que me assistiram já falando em Campos do Jordão verão que boa parte aqui do que eu vou falar é igual. E aqui, Ricardo, eu vou fazer uma descrição para você e os outros que têm baixa visão. Eu estou aqui na sua frente, falando para o microfone agora para identificar. Bom, você já me conhece, vou fazer a minha autodescrição. 62 anos, baiano, nordestino, tenho 1,65 m, poucos cabelos que ainda restam brancos, estou usando paletó cinza, gravata cinza, mais clara, meio azulada, camisa, tem uns quadradinhos aqui de azul. Estou aqui em frente ao auditório, então as pessoas que estão me assistindo. Aqui é uma fotografia que eu colhei do site do tribunal, que é o slogan do evento, que tem aqui uma cena de uma criança carregando um balde num local que parece ser uma casa, um fundo de um quintal, assim, com água, ao que parece indica bem a pobreza. E só para lembrar, aqui estão os slides de texto, Ricardo, então, portanto, não se preocupe, que eu vou apenas lembrar aquilo que você sabe muito bem, porque esteve lá, como diria o repórter testemunha ocular da história, literalmente, permita-me aqui a brincadeira de mau gosto, mas é verdade. Aqui é a Convenção da ONU, que eu destaco alguns dispositivos da Convenção da ONU, e eu quero insistir muito nisso. A Convenção da ONU, ela rompe o paradigma anteriormente que o Brasil estabeleceu e o mundo sobre a compreensão da deficiência. Ela enfatiza muito a importância da educação inclusiva e, sobretudo, também, que é o meu tema de estudo, a inclusão pelo trabalho. Então, a Convenção, entre os diversos dispositivos que ela contém, ela determina ao Estado que adote políticas públicas educacionais que objetivem a formação. Nós estamos falando, então, de aprendizagem, diversidade e inclusão das pessoas com deficiência. Um outro ponto também muito importante da Convenção, eu tenho falado também sobre isso, são seus princípios estruturantes. É muito mais importante conhecer os princípios do que conhecer as regras, porque os casos fáceis, a regra resolve. Os casos difíceis, os princípios têm lugar. Exatamente para isso, nós precisamos conhecer muito os princípios, mas estudar a Convenção. E entre os seus princípios estruturantes estão, que eu acho muito assim, relevante destacar, a igualdade inerente, a igualdade de oportunidades, essa ideia do tratamento diferenciado para poder construir a igualdade. Estabelecer oportunidades iguais, reconhecer que há diferenças. E você só pode suprir a diferença se você conseguir, só pode alcançar a igualdade se você conseguir garantir a inclusão das pessoas com deficiência, exatamente por intermédio de um tratamento desigual. Mas a desigualdade, que o objetivo, evidentemente, é igualar. Isso é importante. O respeito às diferenças. Isso também está na base da Convenção, que é aceitar a ideia de que todos nós somos diferentes. E a deficiência é o elemento inerente à diversidade humana. Não é um defeito, não é uma anomalia, não é uma imperfeição. É um elemento próprio. Eu sempre uso essa frase. Se eu pudesse colocar aqui uma câmera nesse projetor
e filmasse esse auditório, vocês iam perceber que não há aqui duas pessoas iguais, ainda que estejam, que tenham aparências semelhantes. Por quê? Porque cada um de nós é próprio, é singular, é único, é indivisível. O nosso DNA é um só, não tem outro igual. Com todas as nossas imperfeições e nossas peculiaridades. É o que nos faz singular, único, o que faz, inclusive, a beleza do mundo em que vivemos. E aí, enfim, os princípios que estão no artigo 3º da Convenção Internacional. Mas eu quero também destacar uma outra lei que tem sido muito pouco explorada, a Lei Brasileira de Inclusão, que vem a detalhar, densificando aquilo que, de modo genérico, a Convenção da ONU estabeleceu. Todo mundo sabe aqui, e aí vou talvez me dirigir aos estudantes, de uma maneira mais especial, que as convenções internacionais elas têm uma linguagem muito abrangente, muito aberta, muito ampla, para poder contemplar a sua aplicação em países que são de estruturas normativas diferentes. Isso é próprio da norma internacional, por isso que ela é sempre um preceito mais genérico. Os Estados membros, então, criam normas que detalham o que, de modo genérico, a Convenção estabelecia. E, nesse caso, a Lei Brasileira de Inclusão faz exatamente esse detalhamento. E, entre os seus aspectos importantes, está no artigo 27, o direito à educação, que é muito detalhado na norma, mas a norma é muito importante nesse particular, né? Inclusive com a ideia de um sistema educacional inclusivo. E isso tem muito a ver com o debate que houve e que, de vez em quando, retorna, dessa ideia de pagar para não incluir. Nós temos que estar temos que estar alertas para isso. É o projeto 6159, que ainda continua no Congresso Nacional, com essa ideia de que a empresa paga uma taxa, um tributo, paga uma contribuição qualquer, e não precisa incluir. Isso é o modo mais danoso do suposto, do pseudo cumprimento da norma, porque você retira a pessoa da sociedade, e aí meu sentido inconstitucional, porque a Convenção determina a inclusão e a participação ativa da pessoa com deficiência na sociedade, mas sobre isso os companheiros de mesa da Padaria Real falaram muito dessa ideia de inclusão no dia a dia de uma empresa comum, que é uma padaria, com todas as peculiaridades de uma padaria. E também chamando a atenção para a CLT que todos nós sabemos que a aprendizagem, a continuidade dela, garante, ou assegura, ou impõe, aliás, a obrigação do estudante continuar estudando, enfim, ter aprendizado nas atividades escolares. Mas na aprendizagem do estudante com deficiência, é uma regra específica que proíbe a sua reprovação, quando depender, evidentemente, de tecnologia e de educação, tecnologia assistiva e de educação adequada para o seu desempenho. E, em relação ao trabalho, o artigo 37 da Lei Brasileira de Inclusão detalha de maneira muito rica de que maneira se decompõe esse direito fundamental de inclusão pelo trabalho, se podemos chamar assim. Eu não vou ler, está na lei, mas, enfim, podem observar que o que eu quero pontuar de maneira mais especial é a ideia de que o direito ao trabalho é direito fundamental. Está na Constituição brasileira, mas na Lei Brasileira de Inclusão e na Convenção da ONU garantem e gozam e desfrutam de um status ainda maior pelas peculiaridades, que, claro, que são próprias da inclusão da pessoa com deficiência. Na sequência, eu vou falar aqui alguns dados do mercado de trabalho que envolvem, evidentemente, as pessoas com deficiência. Aqui são dados, Ricardo, descritivos, dados estatísticos, que mostram, por exemplo, que em todos os itens, tempo de participação, rendimento médio, taxa de desocupação, variação em função do tipo de deficiência, em todos os itens sempre há dados que revelam uma baixa inclusão das pessoas com deficiência, porque se observarem, rendimento médio é menor, participação no mercado de trabalho é menor, desocupação é maior, o que, enfim, demonstra, a estatística muitas vezes não revela, o dado estatístico pode ser visto de forma diferente por quem quer que dele se valha. Mas aqui, quando você pega uma estrutura em que todos os quesitos indicam dados negativos, é um sinal de que alguma coisa está errada nesse particular. Quando esse dado é estratificado para os jovens de 14 a 29 anos, se percebe ainda mais a exclusão do jovem com deficiência. A nossa ideia, inclusive, aqui é falar sobre inclusão a partir do trabalho das pessoas em idade de 14 a 29 anos. Mas eu sempre fico com medo de falar desse assunto com a professora Eliana na plateia, porque quando a gente fala para um professor ou uma professora, a gente fica com medo de dizer uma bobagem, mas se eu disser, ela me corrige depois, tem autoridade para isso. Ela sobe aqui no palco e corrige as minhas imperfeições. Mas observem que, se nós pegarmos os mesmos dados, ocupação, formalização, etc., sempre
o jovem com deficiência está numa situação de inferioridade em relação ao jovem com ou sem deficiência. Eu quero chamar um pouco a atenção dessa ideia de sem deficiência, porque Raul Seixas dizia que de perto ninguém é normal, né? Todos nós temos em algum momento alguma imperfeição. Às vezes aquela que a gente não revela nem ao espelho, com medo de ser o espelho revelador daquilo que nós, no íntimo, sabemos que nós temos e não confessamos nem ao espelho. Dados de 2010, aqui dados do CESIT, que mostra exatamente quando você faz uma segmentação com deficiência considerada grave por faixa etária, né, a ideia de exclusão também se mostra de maneira mais acentuada. Aqui são dados do Ministério do Trabalho mostrando a inclusão pelo trabalho. Aqui são dados estatísticos, Ricardo, que mostram que é um painel que são dados do Ministério do Trabalho, mostrando de 2017 a 2022 a contratação de pessoas com deficiência, variando aí entre o número menor, 48 mil, e o número maior, 60 mil em 2019, e hoje, 2022, na faixa de 53 mil pessoas contratadas com deficiência. E aqui, aprendizes no mercado de trabalho, né, o mesmo período, variando o mais baixo, 3.963, o mais alto, 2018, 5.584, e hoje, 4.585. Dados de ontem, colhi ontem, eu quero agradecer ao auditor fiscal do trabalho, Rafael Giga, do Rio Grande do Sul. Aliás, quero chamar aqui, dar uma notícia que eu acho muito bacana. Rafael Giger, auditor fiscal do trabalho do Rio Grande do Sul, foi nomeado como chefe da Divisão Nacional de Fiscalização da Inclusão da Pessoa com Deficiência. E um detalhe interessante, ele é deficiente visual. Então, ele sabe, mais do que ninguém, a experiência própria do que é a exclusão dessas pessoas. E eu falei com ele ontem, ele disse que, a partir do ano que vem, há uma política direcionada, de modo específico, à aprendizagem, como elemento de inclusão da pessoa com deficiência. Então, ele tem deposita muita crença de que, a partir do ano que vem, os dados ficarão muito mais consistentes. Mas aqui mostra, por exemplo, que em setembro desse ano, eram 4.194 pessoas, e aí já percebe que tem uma discriminação ainda maior por conta dos números relacionados a pessoas brancas, pardas, negras e indígenas. Aqui, Ricardo, são 2.372 pessoas brancas, pretas 404, pardas 1.412, indígenas 6. Esse dado é dado de ontem, ele mandou ontem à noite, aqui já no hotel em Aparecida. O que mostra que nós precisamos ainda crescer bastante. Esse dado aqui da Fundação Aprendiz Legal, eu acho interessante, é um dado aqui, é um gráfico, Ricardo, uma tabela, onde mostra que em 2021 no Brasil havia, né, dados desse programa de inclusão por este programa, que mostra que ainda há um potencial de chegar até 3 milhões de pessoas. São os dados que eles fazem um cruzamento a partir da RAIS, para mostrar o potencial de mercado de inclusão pela aprendizagem. É um programa que tem a Fundação Roberta Marinho, o CIEE como vetores, né, só para mostrar que há, enfim, um espaço de crescimento ainda muito grande. E, segundo esse programa, um relatório que saiu recentemente divulgado, a aprendizagem produz reflexos positivos no jovem e no adolescente, em todos os sentidos. E aqui mostra-se, nesse relatório, por exemplo, que 1/3 desses aprendizes estão em empresas de grande porte, 68% tem maior probabilidade de permanecer no mercado, de ingressar no mercado do trabalho, e 58%, 68% permanecer, e ainda há uma permanência no mercado formal por maior tempo, as pessoas que são egressas da aprendizagem. Aqui um dado interessante, esse dado é de Rafael também, que me cedeu. Sempre se diz o seguinte: hoje não se encontram pessoas para ocupar as vagas, que todo mundo quer receber o BPC, chamado Benefício de Prestação Continuada, que é pago às pessoas com deficiência, né? E ele mostra nesse dado, um dado interessante, Ricardo. Você já conhece, ele não atualizou ainda para o censo de 2020, os dados ainda estão um pouco defasados, mas, aliás, já estão aqui, atualizados, aliás, ele me disse que não tinha, mas já atualizou. Ele mostra o seguinte: deficiência severa no Brasil, em torno de 9 milhões de pessoas entre 14 e 64 anos. Quem recebe BPC, dados de junho, 2.900.000 pessoas. Ou seja, quando ele faz a comparação em relação às vagas, em torno de 900.000 disponíveis no mercado,
Segundo ele, o dado aqui está autorizado, colhidos com dados oficiais, o estoque existente hoje de pessoas com deficiência daria para cumprir 7,37 vezes a cota disponível no Brasil, em função, claro, da quantidade de empresas com mais de 100 empregados e dessas pessoas com deficiência que podem ocupar as vagas, que é a idade produtiva, para efeito estatístico, entre 14 e 60 anos, que mostra que é falaciosa a ideia de que não há pessoas que possam ocupar as vagas disponíveis no mercado. E um dado interessante também que ele destaca, que eu acho importante, é mostrar que, se de um lado as ocupações são as ocupações de menor qualificação, pode observar, geralmente serviços gerais, auxiliar de limpeza, etc. E aqui é um dado, é só um gráfico, é só uma tabela, Ricardo, com dados das funções, com as quantidades de junho de 2023, né? Auxiliar de escritório, 40 mil pessoas, assistente administrativo, 41 mil pessoas. Quanto mais especificidade vai havendo, menor vai ser a quantidade de pessoas. Mas chama a atenção aqui, por exemplo, motoristas de caminhão, 3.700 pessoas com deficiência atuando no Brasil, dados do Ministério do Trabalho de junho deste ano. Bom, então nós vimos o mercado, vimos a base normativa. Chegamos então ao terceiro ponto, que é quais são os problemas que a qualificação profissional no Brasil enfrenta. Ou seja, se nós precisamos formar pessoas para o mercado, e a aprendizagem é um caminho para isso, que obstáculos podem ser identificados à formação do jovem e do adolescente, especialmente com deficiência. E aí eu peguei algumas informações importantes, por exemplo, a Unesco, e Ricardo falava comigo há pouco sobre isso, certamente tem uma experiência muito própria e falará com muito mais categoria do que eu, mas a Unesco, por exemplo, revela que a violência escolar e bullying muito mais afeta a criança, ao jovem, ao adolescente, ao jovem com deficiência. Porque, enfim, a deficiência no nosso mundo, eu digo no meu mundo, que fui criado com essa ideia de que deficiência é defeito, nós sempre não sabemos lidar com a deficiência. Porque nós somos adultos preconceituosos. Isso é importante que nós introjetemos essa verdade em nosso ser. Nós temos preconceito, porque nós não sabemos lidar, porque aprendemos que deficiência era defeito, era anomalia, era imperfeição, causava estigma, causava medo, muitas vezes pela aparência, e não enxergávamos alguém para além da sua deficiência. Enxergávamos um cego, desculpa a expressão, Ricardo, um aleijado, um manco, e não uma pessoa. É importante que se pense nisso. Recentemente eu ouvi no TST uma frase que foi muito impactante no evento que eu ouvi lá, de um antropólogo baiano, eu esqueci o nome dele, peço desculpas públicas a ele agora, que ele falou assim: eu sou visto primeiro com a minha deficiência, ela chega antes de mim. Eu sou um cadeirante, eu não sou fulano, antropólogo, pós-graduação, doutorado, ou seja, ela chega muito antes de mim. E disse outra frase bem impactante: a deficiência é uma experiência vivida sozinha, isoladamente. A pessoa, ela que sente o seu drama. E por mais que nós queiramos, não conseguimos estar em lugar de. Por mais esforço que façamos para tanto, no nosso íntimo, na nossa ideia. Ninguém ocupa o lugar de outro no mundo, que é cada um vivendo a sua maneira. E é importante também, segundo a Unesco, volto à minha apresentação, que essa violência alcança, segundo a Unesco, jovens entre 13 e 15 anos de idade. A Unicef, em relação aos dados de aprendizagem, mostra, por exemplo, que 2 milhões de pessoas, meninas entre 11 e 19 anos, não haviam terminado a educação básica, e são dados de 2022. E tiveram que abandonar a escola. E esses dados mostram quais são os motivos alegados para se abandonar a escola. E curioso notar que trabalhar foi o maior percentual, 48%, de meninos e meninas entre de 11 e 19 anos de idade. Gravidez, 14%, vejam, alguma deficiência, 9%, racismo, 6%, são dados bastante impactantes, e o racismo também entra como elemento marcador adicional de exclusão, que também é importante que seja dito. O Senado Federal também mostra, no Brasil, os dados de evasão escolar, especialmente as pessoas, enfim, segmentadas por faixa etária. Aqui é uma tabela, Ricardo, com dados da Agência Senado, que é um gráfico que mostra, na verdade, a taxa de evolução de matrículas, que tem diminuído no Brasil, né, a cada ano, e por faixa etária, as pessoas que
enfim, não frequenta a idade, não frequenta a escola no Brasil, aqui também por faixa etária. O censo de 2010, também aqui é um dado que foi fornecido para mim também por Rafael, a qualificação profissional das pessoas com deficiência. É importante salientar, eu quero chamar a atenção nesse aspecto, superior completo, quase 3 milhões de pessoas com deficiência. Quase 3 milhões de pessoas com deficiência têm curso superior completo, segundo dados aqui coletados pelo IBGE e dados do E-Social, também na gentileza que o querido amigo Rafael me enviou. Bom, se o cenário era este, um elemento adicional se insere nesse contexto, que são os impactos da pandemia da Covid-19, que todos nós conhecemos, enfim, e quero aqui homenagear o desembargador João Batista, que não pôde estar aqui conosco hoje, um querido amigo que não está aqui hoje, estaremos todos nós, pelo menos de saúde, relacionados à Covid-19, espero que esteja bem com saúde, nos assistindo, né? Certamente estará lá, receba aqui o nosso fraternal abraço, carregado de todas as energias positivas, para que possa estar conosco o mais rápido possível. Né? Essa charge que sai na Folha de São Paulo é muito interessante. Aqui é uma charge, Ricardo, de uma casa humilde, em que a mãe pergunta na janela, uma mãe negra pergunta, e a aula, meu filho? E aqui uma criança com uma camisa parece ser do Barcelona, de costas, com livros no chão, um cachorro aqui em cima de um morro, e ele levantando o celular, dizendo, nem sinal. Isso aqui foi a realidade que nós vivemos no mundo contemporâneo da exclusão no mundo digital. Ou seja, enquanto as pessoas, como nós somos privilegiados, tivemos a possibilidade de ficar em casa, guarnecidos, no medo de botar a cara na rua, medo até da sombra, nos primeiros meses da Covid-19, alguém, os policiais, os médicos, enfermeiros, mas também os terceirizados que foram em nossa casa levar comida, levar remédio, levar gás, e para que nós tivéssemos a oportunidade de ficar, inclusive prestando serviços, quando havia alguma demanda pública. Eu me lembro bem que na pandemia, no auge da pandemia, estourou um cano de água na minha casa. Eu estava em Salvador nesse período, que alimentava. Eu tive que chamar a empresa para consertar. E foi uma operação de guerra. Imagine, naquela época não tinha vacina, eu de longe, olhando o serviço, o pessoal todo paramentado, com medo de ficar próximo. É um negócio louco, louco, louco. Mas, enfim, eles estavam lá trabalhando para que tivesse eu água e continuasse a ficar na minha casa. E uma segunda charge, Ricardo, é um quadro com 2 ambientes em casa, né? Uma criança num ambiente confortável, com celular, com computador, com fotos, com televisão, iluminação adequada, uma mesa de estudos, e uma janela à frente com a palavra universidade, o símbolo de um prédio, uma charge também. De outro lado, uma criança numa casa pobre, sem luz, aliás, com uma lâmpada em cima com iluminação deficiente, uma panela e uma xícara aqui, uma panela bem simples, tentando estudar, que foi o retrato do aprendizado na pandemia. Esse mundo certamente provocará impacto no futuro. E aí, apenas são dados também estatísticos importantes, que impactos, que consequências na aprendizagem a pandemia provocou. E aqui são dados coletados que mostram, por exemplo, o crescimento do trabalho por apps. 75% dos entregadores têm até 27 anos de idade, 90% são homens, e destes 71% negros, o que mostra exatamente a taxa de exclusão ainda maior. Quase 60% trabalham entre 9 e 12 horas diárias, 57% devem tirar um dia de folga semanal. Aqueles que nós encontramos nas cidades grandes, transportando comida em bicicletas para cima e para baixo, chamados empreendedores individuais, né? Empreendimentos de alto poder lucrativo, né? Enfim, cada um tire as suas conclusões. Taxa de desemprego interessante, entre jovens entre 18 e 24 anos, foi 31% maior entre março de 2020 e 2021 do que a média nacional, que mostra a exclusão do jovem ainda maior. E interessante também, esse mesmo estudo mostra, é um estudo feito por essa entidade, a Youth Build, que essa ideia do empreendedorismo foi levada para complementação de renda familiar, faixa etária predominantemente, enfim, um percentual importante entre 25 e 29 anos de idade, 29%, e implementação da renda familiar
aumenta de 23% para 38% nesse período da pandemia entre 2020 e 2021. Nós falamos em tecnologia, o mundo hoje é um mundo digital, né? Todo mundo quer estar incluído. Eu me lembro bem, uma vez, uma pessoa amiga veio a São Paulo, num congresso, há anos atrás, o filho dele perguntou, alguém perguntou no congresso, qual é o seu e-mail? Ele voltou, meu filho, voltou da viagem, o que é e-mail? Me perguntaram lá no congresso, numa convenção, e eu não sabia o que era e-mail. O que é isso? Meu pai, você não sabe o que é e-mail? Aí fez lá um e-mail no BOL, lembra do BOL? Que era aquele do UOL, né? O BOL, que foi o primeiro provedor de e-mail, criou o e-mail BOL lá para ele, e ele voltou feliz, botou lá no cartão e-mail, foi lá mandar entregar o seu cartão. Mas essa ideia aqui da digitalização é muito importante, porque o jovem vive o mundo digital. Mas se ele não for alfabetizado no mundo digital, ele não vai conseguir emprego no mundo digital. Isso é importante. A inclusão também com o letramento digital, que é importante para que ele se sinta capacitado para ocupar o espaço profissional que lhe é reservado no mundo digital. Isso é um dado que mostra, por exemplo, que os analfabetos digitais são os mais atingidos pela exclusão no mercado de trabalho. Um dado interessante também mostra a violência e o drama das meninas e jovens que ficaram durante a pandemia. A entidade Plano Internacional mostra que 9 em cada 10 meninas viveram e vivem na pandemia crises de ansiedade. Ficar em casa, não poder sair, trabalhar em atividades domésticas, ser para elas delegar atividade de cuidado, foram realidades vivenciadas durante o período da pandemia, que mais afetou a juventude, que precisava sair, precisava se envolver até afetivamente com outros jovens, enfim, dar vazão aos seus sentimentos e aos seus afetos. Com especial destaque para o trabalho doméstico, que é uma realidade no Brasil ainda vivenciada muito intensamente, e agora com muito mais atenção ao trabalho escravo praticado nas residências Brasil afora. Como último tópico, eu quero também destacar os contratos precários. É muito importante lermos as entrelinhas dos dados estatísticos que mostram que o Brasil está, especialmente em alguns anos atrás, gerando postos de trabalho. A maioria desses postos é formada por contratos de trabalho precários, em especial o contrato de trabalho intermitente. Dados do DIEESE mostram, por exemplo, que apesar de crescer o número dos contratos de trabalho, a renda tem decrescido. E o Brasil adotou, todos nós sabemos, o modelo de contrato intermitente, que é o pior do mundo, que é o contrato chamado 0 hora, que é o contrato vigente no Reino Unido, que lá tem sido objeto de muito debate, inclusive no parlamento britânico. Foi até alvo de um pronunciamento da rainha, se não me engano, em 2018, 2017, por ocasião da apresentação perante o parlamento britânico, da preocupação no Reino Unido com esse tipo de contrato, em que a pessoa trabalha no emprego, não sabe se vai trabalhar, quanto tempo, quanto vai receber, e não pode projetar, claro, a sua vida. Isso são dados comparativos de contrato intermitente, aqui que mostram, por exemplo, Ricardo, que em 2019, 48% das pessoas não... por esse tipo de contrato, vejam, 46% não trabalharam em 2021, em dezembro de 2021, que é um período que sempre há pujança no mercado temporário, chamado de trabalho. Mas o que tem havido no Brasil também e a remuneração menor do que o salário mínimo é a maior parte da remuneração, ou seja, se trabalha e se ganha menos do que o mínimo necessário para a sobrevivência, que é uma situação bastante delicada. E um outro ponto importante que eu quero destacar é o tipo de ocupação em que esses contratos são utilizados, o que mostra claramente que está havendo uma troca de mão de obra, de contratos permanentes por contratos intermitentes. E a intermitência, em relação à qual o contrato deve ser admitido, está na demanda da empresa e não na contratação do seu empregado, assistente de vendas. Enfim, aqui é uma tabela, Ricardo, onde tem aqui funções com os respectivos quantitativos de 2021 dos contratos de trabalho. Já falei sobre o projeto de lei 6159, é importante falar desse projeto de lei, ele cria no Brasil a taxa de exclusão. A empresa que pagar uma taxa para a composição de um fundo
digamos, romanticamente dito, que é para qualificar mão de obra, na verdade, estaria desobrigada de cumprir a cota. Isso fará com que as pessoas sejam remedidas às suas casas, fiquem excluídas, contrariando a Convenção da ONU, que impõe, ela não faculta, ela impõe a vivência na sociedade como elemento essencial para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. E eu quero também chamar a atenção para a ADI 5357, Supremo Tribunal Federal, ministro do Edson Fachin, em que ele analisou a inclusão pela educação e constatou, numa passagem muito, muito importante, que o enclausuramento, eu gosto muito desse trecho do acórdão dele, que ele diz que o enclausuramento é incompatível com a diversidade humana. Só vivendo num mundo diversificado saberemos compreender as diferentes perspectivas de mundo das pessoas. Isso envolve raça, gênero, orientação sexual, todos os marcadores que compõem o nosso mundo, que não é mais um mundo estereotipado, masculino, branco, hegemônico, enfim, cisgênero, etc. Cada um vive como quer e da forma como entende que deve viver. E por isso mesmo, desembargadora Ana Paula, aí já de fato terminando, eu trago aqui, Ricardo, duas fotos, na verdade, 3 fotos, duas da Revolução Industrial, em que as crianças iam para os teares da indústria têxtil inglesa. Para os jovens que estão aqui na sala, que me assistem, era uma atividade própria de criança. Ficar embaixo das máquinas industriais, pegando as sobras de algodão que caiu embaixo da máquina para poder ser reutilizado. Então, imagine uma criança de 8 anos, de 7 anos, de 6 anos, embaixo de uma máquina, de um tear, que não era desligado. Então, certamente, era muito comum morrerem quando não ficavam inválidos permanentemente, morriam, porque criança quer brincar, criança quer se divertir, criança não sabe lidar com o perigo. E isso era fonte de acidentes de trabalho, e foi a razão pela qual, um dos motivos pelos quais se começou a pensar em surgimento de um direito que ainda hoje é combatido, que é o direito à inclusão que o trabalho proporciona. E eles ficavam na porta das fábricas, era mão de obra barata, a criança não recebia nada, evidentemente, né? E, enfim, ali para fazer um trabalho que era próprio deles. E, do outro lado, aqui, Ricardo, uma foto de entregadores na porta de um restaurante, de um lugar, entregadores com seus isopores coloridos, sentados aqui à espera de demanda para trabalhar. O que há de comum nessas duas fotos, além de mais de 100 anos de diferença, são situações muito próprias, muito parecidas. E nós que atuamos no mundo do trabalho não podemos ficar insensíveis a este mundo, porque nós somos pessoas que, de alguma forma, lidamos com essa realidade de inclusão. Se nós não nos sensibilizarmos com o que estamos vendo aqui, não teremos a possibilidade de julgar conflitos que chegarão, de atuar em áreas que chegarão para nós com as demandas que a sociedade nos provém. Por isso mesmo que eu tenho somente que agradecer, claro, né? E aqui é uma foto de um cadeirante, Ricardo, que é a foto da ONU, é um símbolo da ONU, de um projeto de inclusão. Agradecer pelo convite ao tribunal, à escola, ao programa de trabalho, de combate ao trabalho infantil. Dizer que, para mim, é um tema muito caro, essa ideia de que não se pode deixar de observar a diversidade como elemento inerente à condição humana. Se não tivermos essa percepção, nós continuaremos a reproduzir preconceitos de raça, de gênero, de todos aqueles que marcam a nossa forma de ver o mundo. Por isso que o desembargador Samuel, mais uma vez, está em Campinas, sob a direção do seu tribunal. É um prazer muito grande. Desembargador Marcelo, obrigado pelo convite. Professora Eliana, sempre bom. Professor Luiz, é uma honra tê-lo aqui conosco. E a nossa presidente de mesa e os meus companheiros de mesa, é uma honra estarmos aqui juntos. Um abraço a todos, muito obrigado. É uma honra para nós ouvirmos o ministro Cláudio, que é um apaixonado. É um apaixonado pela matéria. Quero dizer o seguinte, e eu vou já fazer o convite sem conversar com o Marcelo e sem conversar com o presidente. Já está convidado para estar conosco no próximo seminário, ano que vem. Foi muito importante ouvir o ministro Cláudio, os dados estatísticos, as informações muito relevantes. Daí a importância de eventos como esse, como forma de conscientização e fomento à busca de uma sociedade mais inclusiva.
Três passagens de Vossa Excelência me chamou muito a atenção. Em especial, a questão do antropólogo baiano, quando ele fala que a deficiência chega antes da pessoa. E eu comecei a pensar, e é verdade. E é verdade. Realmente nós não aprendemos, porque somos adultos preconceituosos, sempre, e é isso que nós precisamos, com eventos como esse, com políticas públicas, extirpar isso. Nós temos que ver o antropólogo, como um estudioso, como um pesquisador, e que é cadeirante. Também é algo que a fala do ministro na ADI, do enclausuramento, é incompatível com a diversidade humana, também é algo que nos choca, e é isso que nós estamos fazendo aqui. E, por fim, ministro, é algo que, ao ler, me preocupou muito o projeto de lei, e ia questioná-lo sobre isso, 6159, que, mediante o pagamento de uma taxa, pode deixar de ter que cumprir as cotas, e eu espero que esse projeto realmente não avance, porque o nosso país, a nossa sociedade não merece.